Senhoras e senhores, meu respeitável público, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Cá estamos, Fred e Beckler explicam dessa semana, como vocês já viram aí no título, então vocês clicaram sem saber o que vocês estavam fazendo, simplesmente bateram a mão no teclado e caíram aqui. Vamos falar da rivalidade Brasil e Argentina. Por que existe essa rivalidade? Devemos odiar os argentinos? Temos razões para odiar os argentinos têm razões para odiar a gente? De onde que vem a rivalidade, por que ela existe, como que ela foi alimentada? Falaremos sobre isso. Fred Caldeira, tudo bem? Um abraço Beckler, um abraço para todos vocês, inclusive os que estão aqui por acidente e até agora não saíram, né? O que me deixa preocupado com o estado do dia de vocês e dos planos que vocês têm para o restante do dia para estar aqui mesmo sem entender direito o porquê. Cara, não foi uma pesquisa tão simples não, né? Assim, não é tão óbvio porque Brasil e Argentina têm essa rivalidade dentro do futebol, porque ela é tão alimentada e porque às vezes me passa a sensação de que ela é mais artificial do que natural. Enfim, a gente vai entrar nesses pormenores durante o programa e eu chamo a tal da vinheta. Então, para começo de conversa, Beckler, quando a gente olha para o futebol e para o começo do futebol de seleções e, portanto, para o começo do século XX, o Brasil ele demora um pouquinho para pegar no tranco em relação a títulos de seleções, não só Copa do Mundo, como Copa América e tudo mais. A grande seleção, a primeira grande seleção da América do Sul é o Uruguai, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a Copa do Mundo, o Uruguai é campeã de 2 das 4 primeiras edições da Copa do Mundo, a de 1930 e a de 1950, inclusive, claro, o Maracanazo dentro do Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, o que por si só já seria um motivo para hoje a gente estar fazendo um programa sobre a rivalidade Brasil e Uruguai, por que ela é tão histórica e tudo mais, mas não é isso, né? O Uruguai, por exemplo, é campeão de 6 das 10 primeiras edições da Copa América entre 1916 e 1926, então era anual a Copa América no começo dessa trajetória, né, da competição. Então, eu acho curioso que quando a gente olha para esse começo de história, o desenvolvimento das seleções, Beckler, por que a gente não está falando aqui de Brasil e Uruguai, e sim de Brasil e Argentina? Pois é, ou de Argentina e Uruguai, né? Que Sim. até hoje muitos argentinos consideram, embora cada vez menos, que a rivalidade argentina ela é maior com os uruguaios do que com os brasileiros. Razões históricas fora do futebol existem poucas ou quase nenhuma, tá? Eu acho que o futebol puxou uma rivalidade social maior do que a rivalidade social foi pro futebol, sabe? Que existia uma disputa fora de campo e que vamos resolver isso dentro das 4 linhas a cada 90 minutos e tal. Eu acho que é o contrário, que o futebol alimenta, por comportamentos em campo ou em arquibancada, uma rivalidade que eu acho que não existe tanto assim. Eu acho que existe mais de quem não convive ou com brasileiros, no caso argentinos, ou com argentinos que não convivem com brasileiros, mas que existe fora de campo. De rivalidade histórica, a gente teve a Guerra da Cisplatina, 1820, qualquer coisa, que basicamente Brasil e Argentina disputavam território ali perto do Rio da Prata, que hoje é o Uruguai. Era um território que o que veio a ser a Argentina depois estava ocupando. O Brasil tentou atacar 2 vezes, não conseguiu, desistiu, perdeu essa Guerra da Cisplatina e depois o Uruguai se tornou um país independente por ali. Futebolisticamente, a Argentina venceu muito mais Copas Américas até o Brasil começar a deslanchar. Das primeiras 25 Copas Américas, 11 vitórias da Argentina. O Brasil tinha 3. O Brasil custou ganhar uma Copa América fora do Brasil, tá? Eu acho que só em 97, aquela da Bolívia, a primeira Copa América que o Brasil ganha fora do Brasil. Em Copas do Mundo também não existe uma grandíssima história, são 4 confrontos. O Brasil ganhou em 74, houve um empate em 78, que na rodada seguinte o Brasil ganhou da Polônia, a Argentina fez aquele 6-0 estranho sobre o Peru. Em 82, aqui na Espanha, se eu não me engano, em Sevilha, no Benito de Villamarín, no estádio do Betis, o Brasil ganha de 3-1, jogando bem, Maradona expulso. E em 90, o jogo da água, né, da água batizada, que o Brasil cai com gol do Canidia, jogada do Maradona,
nas oitavas de final daquela Copa do Mundo. Decidiram só 4 Copas Américas também, as duas seleções, decidiram uma em 1937, lá atrás a Argentina ganhou. Aí o Brasil ganhou aquela de 2004, gol do Adriano Imperador no finalzinho. O passeio de 2007 do time do Dunga em cima de uma seleção argentina com Verón, Riquelme, Messi. E o Brasil perde em 2021 a Copa América de portões fechados, semi-abertos no Maracanã, acho que teve um pouquinho de gente lá e tal. Aquela Copa América com gol do Di Maria na final. 2 finais para cada lado e antes disso 4 enfrentamentos em Copa do Mundo. Então, por seleções, Fred, nem tem tanta coisa assim. É talvez construção de clubes e construção de discurso aqui e ali, né? Teve aquela final de Copa das Confederações também em Frankfurt, se não me engano, em 2007, 5, né? 4-1 do Brasil, com o golaço do Adriano, o golaço do Ronaldinho, o gol de Kaká, enfim. Mas é isso, né? Assim, a gente não tem capítulos, tirando assim, na minha vida, né? É claro que eu era muito novo no gol do Canidia. É claro não, né? É claro para mim, não sei para você do outro lado da tela, mas eu era muito novo, não tenho essa memória. É um gol certamente inesquecível para o argentino que, enfim, tem essa memória. Para mim é o gol do Adriano nessa final de Copa América, né? O gol no último minuto que leva para a decisão de pênalti, depois do Tevez dar aquela provocada e tudo mais. Aquela final é uma história deliciosa. Mas assim, eu nunca fui muito contaminado por essa rivalidade, tá? Assim, eu sinto um pouco dessa rivalidade, eu sinto prazer em eliminar equipes argentinas da Libertadores, quando vem ao caso, e enfim, o Fluminense agora teve River, Argentinos Júniors e Boca na trajetória, mas não é nada muito que desperte em mim sentimentos muito intensos. E falta, né, um grande Brasil e Argentina para a história do futebol, para até meio que justificar ou carimbar um pouco essa rivalidade. Quase aconteceu no Brasil, no Maracanã. Teve um detalhe de 7-1 no meio do caminho, mas poderia ter havido uma decisão de Copa do Mundo. Não teve. E aí a gente fica tentando entender outras partes da construção dessa rivalidade. Uma parte central, e não é nova, é o racismo de lá para cá, né? O racismo de lá para cá é uma das marcas dessa relação, para além do futebol, mas o futebol tem capítulos históricos que eu pesquisando, só na imprensa, vem desde 1920. Antes de um jogo entre Brasil e Argentina, o jornal argentino Crítica, ele publicou uma charge tratando brasileiros como macacos. Teve até uma resposta do Lima Barreto em relação a essa charge. Mais de meio século depois, na Copa de 78, com a Argentina como sede no meio da ditadura, a gente tem relatos da torcida argentina cantando cânticos racistas em direção à seleção brasileira. E a gente tem aquela capa do Olé, em 96, nos Jogos Olímpicos, que é muito famosa, que no dia seguinte teve um pedido de desculpas do editor-chefe do Olé, mas enfim, aquilo fica muito marcado, né, que venham os macacos. E os casos entre clubes, né, que são sucessivos. É impressionante a quantidade de vezes que isso vem acontecendo em confrontos entre equipes argentinas e equipes brasileiras. Também há, e aí eu não coloco no mesmo degrau de gravidade, mas também é grave, o elitismo, né, em direção aos argentinos de torcedores brasileiros, mostrando notas de dinheiro, né, ou nas redes sociais falando que compraria o país. Eu acho isso um caminho muito perigoso, entre aspas, de resposta ao racismo que é inqualificável. Então, assim, tem essa chaga, né, dentro dessa rivalidade que o racismo muito presente do lado de lá e, mais recentemente, esse discurso elitista econômico como uma tentativa de resposta. Inclusive eu estava, para a gente fazer o programa, lendo muito sobre rivalidade entre Brasil e Argentina, e alguns antropólogos, sociólogos falam mais antigamente sobre como que cada país via o outro, e tinha muito o contrário do brasileiro ver o argentino como um país economicamente e socialmente mais forte, talvez até os anos 70, mais ou menos, e que depois isso mudou e que hoje existe muito mais na Argentina um lado de ver o Brasil como uma economia muito forte, uma economia que pode puxar a Argentina
do que um sentimento de inveja ou de revanchismo pelo Brasil viver uma situação econômica bastante melhor do que os argentinos vivem. Se a gente for pensar assim, bom, uma rivalidade parte do ponto que você sempre quer vencer o seu rival dentro de campo, tudo bem, são os dois países que mais disputam o melhor futebol da América, tanto entre clubes como em seleções, mas também essa rivalidade fora do campo, quando a gente pega casos de racismo que você fala que vem desde os anos 1920, mais de 100 anos, pode-se explicar o porquê dos brasileiros não gostarem de argentinos. Mas se a gente for pensar que dentro do nosso país a gente tem casos de racismo a cada 5 minutos, então os brasileiros também não podem gostar de brasileiros, né? Então fica difícil justificar só por aí, porque quando acontece dentro do Brasil, quando acontece dentro do Brasil, a gente não fala que é porque é brasileiro, a gente fala que é por causa daquela pessoa. Quando é com a Argentina, a gente se sente no direito de falar dos argentinos. Tem algo que muda um pouco essa relação, Fred, que é o caso Messi. Uhum. O Brasil eliminado da Copa do Mundo em 2022, a gente percebeu como houve um movimento entre torcedores brasileiros para torcer, não pela Argentina talvez, mas sim pelo Messi, na final da Copa do Mundo de 2022. E se a gente voltar para 2021, Brasil e Argentina, Maracanã, final da Copa América, tinha um debate grande no Brasil sobre os brasileiros que torceriam para a Argentina por conta do Messi naquela oportunidade. Eu acho que o futebol tem se globalizado de uma forma que passa fronteiras, né? Que hoje o cara prefere gostar do Messi do que se sentir identificado com a seleção brasileira. A figura do Messi, ela rompe muitas barreiras, né? Daqui a pouco eu vou falar de outra aqui da Inglaterra, que é uma rivalidade também histórica com a Argentina. A figura do Messi ela é muito fácil de se internacionalizar, né? Não só pelo futebol absurdo, mas porque ele é uma figura muito pouco controversa. Ele é um cara muito pouco polêmico. Ele é quase que a antítese do Maradona quando a gente olha para o comportamento, né? Eu estava aqui pensando na hora de planejar o programa e tudo mais, e quando você pega o Messi ganhando a Copa do Mundo e muitos brasileiros, como eu e você, ficarmos felizes com isso, tudo bem que a gente não é o melhor exemplo porque a gente não bebe dessa fonte de rivalidade extrema contra a Argentina, mas eu imagino que muita gente que talvez pisasse na rivalidade naquele momento, deu um passo atrás e ficou feliz pelo Messi. Também acho que existe a ausência de uma figura brasileira para rivalizar dentro de campo. Por mais que Maradona e Pelé não tenham dividido os mesmos tempos, havia ali uma comparação imediata, né? O Messi meio que nadou de braçadas em relação a uma figura brasileira, que poderia ter sido Neymar, mas não foi, que fez com que até a gente se recolhesse um pouco no cantinho, né? Assim, a gente não teve o Pelé pro Maradona em relação ao Messi, né? A gente não teve ninguém para rivalizar, era o Cristiano Ronaldo. Então, acho que isso também facilita, entre aspas, não sei o que você pensa, a nossa posição em relação ao que sentir pelo Messi. Ao que sentir pelo Messi também, né? Essa fala acho que não serve para ele, mas ajuda a explicar os ídolos pouco controversos, que é uma frase que foi muito utilizada nos anos 90 e que está no documentário The Last Dance do Jordan, que ele nunca se posicionou como um atleta negro em questões políticas e tal, e alguém fala uma frase que foi atribuída a ele, que é: os republicanos também compram tênis, né? Porque tinha um congressista republicano nos Estados Unidos que o Jordan poderia ter se posicionado dentro do colégio eleitoral dele para que um democrata vencesse e tal. Então, muitas vezes, essas grandes figuras não se posicionam em temas mais delicados porque existe uma parte dos fãs e da clientela deles também que eles não querem perder. Enfim, o fato político do Jordan, que nem sei se vale ou não, mas que está essa frase atribuída ao contexto dele, mas o Messi muitas vezes não entra em quase nada polêmico. Eu acho que também por isso, tem fãs no mundo inteiro e quanto menos você entrar, menos você vai dividir opiniões, então também passa por aí. Eu não sei, Fred, você, mas dentro dessa rivalidade Brasil e Argentina, eu vivo uma situação estranha, que é, primeiro eu deixei de torcer fervorosamente pela seleção, depois de 2006,
eu acho que eu larguei um pouco, porque eu esperava muito da seleção de 2006, eu era um fã incondicional do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno, e depois de 2006, como o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo, e o que veio depois para a seleção brasileira, que era uma seleção mais dura, do Dunga, mais fechada, competia dentro de campo, tem lá os seus méritos, mas nunca mais me pegou a seleção brasileira, e veio junto disso o Messi. Então, eu passei a não me importar tanto para futebol de seleções e gostar cada vez mais do Messi. Tanto que eu admito, já abrindo o guarda-chuva para tudo que vai cair, que se tivesse acontecido em 2022 uma semifinal Brasil e Argentina, eu teria torcido pelo Messi. Porque eu gosto dos jogadores da seleção. Eu gosto do Casemiro, eu gosto do Marquinhos, eu gosto do Danilo, eu gosto do Alisson, eu gosto do Vini, gosto do Rodrigo, eu gosto dos jogadores, mas a seleção brasileira não me pega. E eu não me sinto o pior brasileiro, tá? Eu não me sinto menos pagador de impostos por conta disso, menos cidadão brasileiro. Mas não me pega mais a seleção brasileira. Me incomoda um pouco o fanismo, a prepotência, muitas vezes, com que o brasileiro trata o futebol e seus rivais. Não que outros não façam isso, mas o brasileiro. E se tivesse acontecido essa semifinal, eu teria torcido pelo Messi e não pela seleção brasileira. Eu me identifico em certas partes do seu discurso, mas não com tudo, né? Assim, para mim, 2006 também foi um divisor de águas. É interessante que a gente tem a mesma idade, mais ou menos, a gente viveu isso com a mesma cabeça, entre aspas, de futebol, né? E foi uma decepção muito grande aquela Copa de 2006. E também me senti muito afastado pela era Dunga. Achava aquilo nada a ver com o que tinha me encantado na seleção brasileira nos anos anteriores. Eu torci e acompanhei a seleção brasileira nas Copas seguintes, mas assim, a eliminação de 2010 não me machucou. O 7-1 me machucou mais pelo placar do que pela eliminação, mas também não cheguei nem perto de derramar uma lágrima pela seleção brasileira. E aí, depois de 14, em 16 eu saio do Brasil e começo a me sentir mais próximo da seleção brasileira, muito mais por uma saudade minha do Brasil do que por algum mérito de resgate da seleção brasileira e tudo mais. Gostava do Tite, gostava dos jogadores que eu fui vir a conhecer também trabalhando e tal. 2018 eu me envolvo um pouco e essa de 22 eu me envolvi, foi a Copa que eu mais me envolvi enquanto sentimento pela seleção desde 2006. Se tivesse um Brasil e Argentina, eu teria torcido sem dúvida pelo Brasil. Eu cheguei a secar um pouco a Argentina e achei graça de ter me percebido secando na disputa de pênaltis contra a Holanda. Mas depois eu me corrigi porque eu acho muito mais divertido seleção sul-americana contra a europeia, torcer pela sul-americana, mas foi engraçado me ver naquela situação de pensar isso, mas sentir outra coisa. Mas na final eu não tive nenhuma dúvida, eu torci pela Argentina e torci pelo Messi, fiquei feliz pelo Messi. E pela torcida argentina que tomou, né, o Catar como palco e tudo mais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou me envolver com a seleção brasileira na próxima Copa, que sei lá quem é que vai ser o treinador, os jogadores e tudo mais. Mas eu fico nesse meio do caminho de sentir uma rivalidade que, caramba, aconteceu agora contra a Holanda na disputa de pênaltis, mas não é nada que me impeça de curtir o que aconteceu no Catar, que foi a última honra possível e a maior possível também para o Messi com a seleção. Tem duas coisas curiosas nisso. Primeiro, a gente teria muito motivo para torcer contra a França, né? Porque a França de 2006, a França em 98, a França em 86, para quem é mais velho, a França contra o Brasil em Copas do Mundo é horrorosa, o que ela faz com a seleção brasileira. E outra coisa, a gente sai do Brasil, a gente fica um pouco mais brasileiro. Já não tem mais nada a ver, tá? Com o Brasil, Argentina e tal. Sim, sim. Mas o tanto que eu comecei a gostar mais de samba e de escutar samba, pagode, música brasileira e comida brasileira a partir do momento que eu tô fora, é incrível como, não sei se você passou por esse processo, mas eu me abrasileirei muito mais, não a ponto de seleção brasileira, mas me abrasileirei muito mais fora do Brasil do que quando estava dentro. A saudade ela pega demais. Essa questão de música acho que aproximou um pouco mais, mas eu já tinha muito isso nos meus últimos anos, especialmente enquanto morador de Brasil, mas já... Engraçado, a seleção foi meio que uma desculpa, que estava tão distante para mim, que eu falei, cara, então de repente vamos usar isso aqui, porque já faz tempo que eu não sinto nada por essa camisa, e funcionou de alguma forma.
não tão intensamente quanto antes. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo? Sim, agora a gente vai pro fora de contexto. Perfeito, não vou falar mais nada. Seguinte, Fred, fala de uma outra rivalidade pra gente, Tá. porque, aliás, a Argentina é incrível. Eu pesquisando, qual é a maior rivalidade da Argentina? E aí tem um fórum, que aparentemente é melhor do que um fórum qualquer, que fala sobre rivalidade. Muita gente falando Brasil e Argentina, muita gente falando Uruguai. A gente conhece muitos argentinos aqui na Europa, né? Muitos deles falam que odeiam os chilenos, acho que não só pelas finais de Copa América recente, acho que existe alguma coisa ali entre Argentina e Chile. Caramba. E se a gente vir pra Europa, tem mais, né, Fred? Sim. Cara, a relação Inglaterra e Argentina é um capítulo à parte, né? E há algo, acho eu, mais bélico, sem nenhuma dúvida, né? Porque eu vou trazer a comparação com a questão das Ilhas Malvinas, mas a gente tem uma relação que eu acho que ela tá mais à flor da pele. Por mais que já tenha algum tempinho que não tem um capítulo muito grande, nesse século não teve nada muito grande, mas enfim. Isso começa, assim, centralmente por conta do capítulo de uma ilha de pouco mais de 3 mil habitantes hoje em dia e que fica ao sul da Argentina, mas numa dessas questões do imperialismo britânico, acabou no colo do Reino Unido, acabou no colo do Império Britânico desde o século XVI, uma posição, em teoria, estratégica para controlar aquela passagem ali do Oceano Atlântico para o Pacífico e vice-versa. Acabou que ao longo dos anos e ao longo da história a Argentina tentou reconquistar aquela ilha muito mais próxima do próprio território do que do Reino Unido, não conseguiu, e a gente tem uma guerra central, que foi a Guerra das Malvinas, na década de 80, entre a ditadura da Argentina e o governo da Margaret Thatcher aqui. Acabou que foi muito pior para os argentinos e para a Argentina, não conseguiram tomar de volta. Inclusive, até hoje, a língua oficial daquela ilha, repito, próxima da Argentina, é o inglês. E tem muito mais pessoas com conexões do Reino Unido do que da Argentina naquela ilha até hoje. E acontece, quase que em paralelo, 2 anos depois do fim da guerra, o possivelmente maior, ou sem dúvida entre os maiores capítulos da história da Copa do Mundo, que é aquele jogo de quartas de final entre Argentina e Inglaterra, que temos, primeiro, o maior gol do século, e depois, La Mano de Dios, aquele gol de mão historicamente maravilhoso. Esportivamente você pode debater, tem gente que prefere fair play, tem gente que prefere a malandragem, mas historicamente aquilo tem uma metáfora tão poderosa que eu acho difícil comparar com qualquer outro gol, pelo menos nesse quesito. O próprio Maradona usou aquele sentimento de revanche como combustível para aquele jogo, para aquela classificação da Argentina para cima da Inglaterra. Depois a gente teve outros capítulos, né? A Inglaterra, inclusive, enfrentou a Argentina em Copas mais vezes do que a Argentina enfrentou o Brasil. São 5 confrontos. A Inglaterra vence o primeiro em 62 na fase de grupos, o segundo nas quartas de 66, quando a Inglaterra ganhou o único título. Aí teve esse de 86. Aí tivemos nas oitavas de 1998 aquele jogo da expulsão do Beckham contra o Simeone e vitória da Argentina nos pênaltis. E o último confronto em Copas, Beckler, na fase de grupos de 2002, com o gol do Beckham contra a Argentina, vitória inglesa. 3 vitórias inglesas e 2 vitórias argentinas, mas a maior delas é dos hermanos. Deixa eu colocar numa possível furada aqui. Você lembra o contexto daquele tapa na bandeira da Inglaterra que acontece na Copa de 66 de um jogador da Argentina? Você lembra disso? Algum jogador da Argentina está deixando disso, o campo... mas não lembro do contexto. Porque eu estava pensando também que o conflito das Malvinas é depois, não aconteceu 2 vezes, né? Um jogo entre as duas seleções. Mas poderia já haver, porque aquilo foi aquecendo ao longo dos anos, né? Já podia ter uma tensão, né? Já podia ter uma tensão. A guerra, ela estoura em 80, mas a tensão ela já é historicamente ao longo do século XX, especialmente, pelo menos pelo que eu li. Que grande ideia dos militares argentinos, né? Pô, vamos entrar em guerra contra a maior marinha do planeta. Vamos. Deu no que deu. Cara, eu vou voltar para a rivalidade Brasil e Argentina, mais ou menos, porque quando a gente pensa num tema do programa
eu passo 80% do tempo pesquisando out of context e o resto de 20% é só falar, que é a rivalidade Brasil e Argentina, Frederico, em Bangladesh. Ah, tem isso, é verdade. Que é Belo uma resgate. loucura. Que é uma loucura. A gente acha que não pode usar os vídeos porque são de jornais de Bangladesh ou de agências internacionais, então vou pedir aqui para a produção no pós colocar só as fotos. Em 2014, durante a Copa do Mundo do Brasil, teve uma morte em Bangladesh, uma briga generalizada de bangladeshianos, com camisas do Brasil e Argentina, mais de 300 pessoas envolvidas, uma pessoa morreu depois no hospital, e voltou a acontecer em 2022, em junho. O Brasil tinha ganhado do Japão, a Argentina tinha ganhado da Estônia, e 5 dias depois, eles brigaram. Sabe-se lá por quê? Tanto de feridos e tal. Então, assim, Bangladesh é dividida, e diz que se você vai no país, tem bandeiras de Brasil e Argentina igual bandeiras do país por aí, nas lojas, nas janelas, nos prédios e tal, pelos motivos de futebol. Os bangladeshos que torcem para a Argentina por conta de Maradona e Messi, os outros por conta de Pelé, Neymar, Ronaldinho e os outros grandes jogadores brasileiros. E na Copa do Mundo do Catar a gente via, existem muitos imigrantes de Bangladesh no Catar, trabalhadores dos estádios e trabalhadores de serviços gerais e tal, e todos com camisa do Brasil e Argentina, todos. Chegou inclusive a ter um boato durante a Copa do Mundo de que eles eram pagos pelo governo do Catar para andar para cá e para lá de camisa do Brasil e Argentina para inflar o número de torcedores, porque no início não tinha tantos. Então era para mais fazer número mesmo. E tudo de camisa oficial. Tudo de camisa que estava lá com os patrocinadores oficiais e tal. Então, essa rivalidade Brasil e Argentina, se é grande na América do Sul, talvez seja tão grande quanto na nossa maravilhosa Bangladesh. Beijo para todo mundo de Bangladesh, Fred. Que coisa maravilhosa. Outro território que tem a chaga de ter sido esmagado pelo Império Britânico, né? Pode se apontar no planeta, vai ter algum problema que começou com o Reino Unido, e Bangladesh não é diferente. Bangladesh que tem como esporte número 1, se eu não me engano, que é o cricket, né? Então... Sim, e aliás, é um esporte que o Brasil e a Argentina não dão a mínima para ele. Pois é. E aí deve ter uma galera ali que gosta de futebol, e como Bangladesh, como sabemos, né, não tem muita relevância no futebol, escolheram o Brasil e a Argentina. Teve até uns bonecos gigantes, não teve, nessa Copa? Um do Messi e outro do Neymar, lá em Bangladesh. Eu acho que foi em Bangladesh. Que essa galera maluca aí que ergueu, pareciam uns bonecos de Olinda, enfim. Loucura, Beckler. Doideira! Resumo. Fred Caldeira, falamos da rivalidade Brasil e Argentina, que historicamente não tem muito motivo para ser fora do futebol. Guerra da Cisplatina, que acabou com uma vitória de um terceiro, o Uruguai tomou aquele território e se tornou um país livre, mas que foi alimentado durante toda a história do futebol, por confrontos nem tão relevantes assim, Fred, em Copa América e em Copa do Mundo, mas sim muito pelo discurso, algumas vezes elitista brasileiro, algumas vezes revanchista e muitas vezes racista do lado dos argentinos. A gente passou pelos capítulos históricos da geopolítica, do futebol, também tem um discurso da mídia, né? Todo mundo vai lembrar do Galvão Bueno falando que ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor, é mais gostoso, e isso cria meio que na cabeça de gerações essa sensação. Eu compartilho um pouco dela. E aí a gente chega nessa estrada, Beckler, no que foi um capítulo novo para essa história, a Copa de 2022, especialmente com o título da Argentina do Messi. Sim, e que muitos brasileiros estavam, inclusive Galvão Bueno, acho que chegou a dizer, Sim, que torceria pelo Lionel Messi. O Galvão Bueno, que tem um vídeo depois da derrota do Brasil para a Arábia Saudita rindo, da Argentina, não sei se eu falei Brasil, da Argentina para a Arábia Saudita rindo, depois da primeira rodada e depois da eliminação do Brasil. Galvão Bueno, Ronaldo Fenômeno, acho que Kaká, muitos brasileiros disseram que torceriam para a Argentina por conta do Messi. Esse vídeo está saindo na terça-feira, 11 da manhã. Se você está assistindo na terça, mais tarde tem Brasil e Argentina no Maracanã, um grandíssimo jogo, e veremos quem se dá melhor. Palpite, Fred, para o jogo de logo mais. Rapaz, o problema é que a gente está gravando isso antes de Brasil e Colômbia, né? Aí fica melhor ainda.
Fica melhor ainda. Não faço nenhuma ideia como é que foi o jogo lá em Barranquilha. Eu vou E Argentina e Uruguai. E Argentina e Uruguai. Eu vou de 3-1 pro Brasil, hein? Boa. Eu acho que o Brasil vai ganhar de 1-0. Bom, então estamos otimistas com a seleção brasileira. Até porque, meu querido Beckler, no último Brasil e Argentina no Maracanã, eu estava lá. E foi no futebol de clubes. É verdade. E o Brasil ganhou. Com gol de um argentino. Com gol de um argentino, é verdade. E de um brasileiro com o nome de um presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, doideira! Esse foi o Fred Beckler Explicam dessa semana. Semana que vem estamos de volta, Frederico. Valeu. Um abraço, sempre um prazer. E se você que chegou por acidente ainda está aqui, o meu muito obrigado e a minha preocupação. Vai fazer alguma coisa diferente de deixar qualquer vídeo que você abre na internet. Toma cuidado com qualquer vídeo que você abre na internet. Verdade. Toma cuidado onde você vai clicar. Não aumenta nada. Não aumenta nada. E bom dia, meu povo. Tira o volume no próximo vídeo. Tchau.